Mateus 7, 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós vivemos em um tempo que não só o nosso país, mas o mundo inteiro está dividido entre conservadores e progressistas. Pessoas têm narrativas muito importantes e até convincentes do lado conservador e muitas convincentes também do lado progressista. O lado progressista pega as bandeiras do racismo, homofobia, o machismo também. Já o lado do conservadorismo pegou a narrativa do cristão conservador, que acredita na família, tradicional. Nós, como cristãos, temos a tendência de ser conservadores. Isso é um fato. Nós temos a tendência de defender algumas bandeiras como a família e outras coisas mais. Mas também nós, como cristãos, temos a tendência de ser também progressistas. O progressista de hoje, que defende as bandeiras do racismo, da homofobia, da inclusão social do pobre, enfim. Nós como cristãos temos esses dois lados, mas e aí, qual seguir? Eu venho de um lar cristão, sou há 24 anos cristão, a minha idade é 24, eu nasci na igreja, então eu sei do que eu estou falando. Nós temos a tendência de ser muito preconceituosos. Não entendemos e não aceitamos de forma alguma. Nós temos os nossos próprios pecados velados e não aceitamos aqueles pecados a quem não tem naturalidade dentro da igreja. Nós somos extremamente homofóbicos. Nós somos extremamente preconceituosos. Para Deus não existe pecado grande, pecado pequeno, pecado maior, pecado mais grave, pecado menos grave. Para Deus nada é diferente. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele trata todos de forma parcial, porque Ele ama a todos. Jesus, ele veio exatamente dizer isso, dizer que que Deus não trata pecado grande nem pecado pequeno como diferente. E é por isso que Jesus foi crucificado. Jesus era um revolucionário do seu tempo. Não foi por menos que Jesus foi crucificado. Não foi por menos que aconteceu tudo aquilo com Jesus. Ele veio para mostrar para os fariseus daquela época e para os guardadores da lei daquela época que eles não eram tão santos assim quanto eles achavam que eram santos. Então por isso Jesus sofre da forma que sofreu. Por isso Jesus é perseguido da forma que foi. Ele andava com os menos favorecidos, ele andava com as prostitutas, ele andava com os mais pecadores, ele almoçava com os mais pecadores e ainda por fim, quando chega em um dos seus últimos dias, ele chega num lugar, numa casa, tira as suas vestes de cima, amarra na cintura e começa a lavar os pés de todos os discípulos, ele sendo filho de Deus. A demonstração de humildade de Jesus era absurda, um homem que não tinha pecado. O único homem que passou por essa terra que poderia julgar as pessoas como ele bem entendesse, não julgou. Alguns estudos dizem que essa forma dele tirar as vestes de cima e colocar na cintura era uma forma de dizer que ele era um escravo ou ele estava servindo as pessoas e os discípulos que estavam ali naquele ambiente. O seu papel é servir. O cristão de verdade, ele não acha um lado conservador ou um lado progressista. Um cristão de verdade, ele não acha um lado que é apresentado a ele. O cristão de verdade, ele tem que achar uma terceira opção. Nem o liberalismo pregado pelo progressismo e nem o conservadorismo fatal pregado pela direita. Nós temos que encontrar um outro laço. Nós temos que encontrar um outro caminho. A revista Life de 1944 relata algo chocante e que vai de encontro ao que eu estou querendo dizer aqui para você. Na cidade de Holmes County, Ohio, tinha um bosque onde havia raposas. E essas raposas, elas comiam galinhas, comiam insetos e algumas vezes comiam as codornas que tinham lá naquele bosque. E os homens daquela época ficaram muito furiosos, porque eles é quem queriam caçar as codornas. A caça nos Estados Unidos é tida em muitos lugares como um esporte, até hoje. E naquela época não era diferente. Então, esses homens, um certo sábado, se reuniram com mais de 600 pessoas, entre mulheres, crianças, homens,
e foram para dentro desse bosque caçar as raposas. Formaram um círculo de aproximadamente 8 quilômetros e começaram a fechar um cerco para pegar as raposas. Algumas raposas ali, diante daquela situação de opressão e se viram acuadas, rosnavam para os seus algozes e eram espancadas imediatamente até a morte. Outras, com medo do que poderia vir, lambiam as mãos dos seus carrascos e eram mortas no mesmo instante. Assim também, você como ser humano, talvez ache isso muito cruel. Eles acabaram com as raposas naquele bosque. Nós, quando vimos essas coisas acontecerem com animais, nós nos sensibilizamos muito. Nós, como cristãos, temos o nosso próprio bosque e as nossas próprias raposas. Nós caçamos aqueles que são diferentes. Nós condenamos aqueles que pecam diferente de nós. E é muito fácil para nós colocarmos um lado quando os nossos pecados não são escrachados, quando nós não somos os perseguidos. É muito fácil para nós escolhermos um lugar confortável para ficar, enquanto os nossos irmãos são perseguidos e mortos pelo mundo inteiro. Eu não estou dizendo aqui, não estou relativizando o pecado. Eu, como cristão, acredito que toda deturpação sexual seja pecado. Tanto o homem que faz sexo fora do casamento, quanto o homossexualismo. É a mesma coisa. Toda deturpação sobre os olhos de Deus são pecados. Mas eu estou tratando aqui do preconceito que nós temos. Pense mais, reflita mais sobre isso. Deus, Ele não veio e Ele não enviou o seu Filho para salvar apenas você e a sua família. Ele enviou o seu Filho para morrer por todos aqueles que quiserem, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Aquele que nos restituiu foi Jesus, lá na cruz do Calvário, o mesmo que andou entre os piores seres humanos da terra aos nossos olhos. Reflita, encontre um terceiro caminho. É muito fácil se colocar diante da maré, se antagonizar a uma ideia e não ter uma terceira opção. Escolha a terceira opção, escolha a vida. Meu nome é Daniel Vinícius e esse foi mais um vídeo do canal Recomece.